noite, amados e amadas, graça e paz, aleluia. Que alegria estarmos de novo juntos nesta noite para mais um momento de estudo da palavra do Senhor. Seguimos aí estudando o nosso livro de Atos dos Apóstolos, ou como temos compartilhado aí, Atos do Espírito Santo, vendo como o Espírito conduziu, direcionou e orientou a igreja primitiva como um modelo, como uma orientação, como uma inspiração para nós. Por isso existe o livro de Atos. Por isso que Deus, permitiu que o livro fosse escrito, preparado para chegar até mim e até você, para que nós pudéssemos olhar e falar: olha Deus, olha o que o Senhor fez. Se o Senhor fez lá atrás, o Senhor ainda pode fazer hoje na minha vida, na minha igreja, na minha comunidade, na minha família. O mesmo Deus que operou aquelas maravilhas, os mesmos homens e mulheres que se deixaram ser conduzidos pelo Espírito, podem ainda ser instrumento nas mãos do Senhor, ainda hoje, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nosso bom Deus, então, pela sua palavra. Convido você a fechar os seus olhos, vamos orar e deixar que a palavra do Senhor possa ministrar a nós nesta noite, em nome de Jesus. Amado Deus, obrigado. Que grande privilégio servir a um Deus como o Senhor, que grande privilégio pertencer a um Deus que nos ama, que se importa com as nossas vidas, que conhece o nosso coração e que nos inspirou através da sua palavra. Senhor, que precioso é saber e lembrar que a sua palavra é preciosa, verdadeira, bondosa e é um presente do Senhor a nós para falar ao nosso coração, para ministrar a nós, para conduzir nossas vidas em transformação, em mudança. Obrigado, Senhor. Continua, Senhor, a ministrar, a falar, que o estudo da palavra possa nos inspirar, que as experiências bíblicas possam nos levar além. É a nossa oração agradecida e fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, queridos. Vamos lá, continuar. Semana passada, capítulos 13 e 14. Hoje, capítulo 15 e 16, aula de número 8. Vai ser a aula que vamos ser ministrados hoje para a graça e bondade do Senhor. Vamos lá? Aí, olha lá. Estão aqui abertos a nossa Bíblia, nosso Word aqui para a gente ir digitando, escrevendo e compartilhando sobre a palavra do Senhor. Graças a Deus. Cadê aqui minhas anotações para ajudar aqui, né, na nossa compartilhar. Capítulo 15, então começamos. Palavra viva do Senhor. Diz assim: alguns dos indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Que questão, pastor? Olha só, circuncida ou não? Versículo 1. Tem que circuncidar para ser salvo? Essa é a pergunta. Tem que circuncidar, porque Moisés mandou que tem que ser. Se não circuncidar, não é salvo. Essa é a discussão. E olha, interessante, né, no versículo 2 aqui, que olha só, não pequena discussão. Opa, olha só, não pequena discussão. Queridos, foi uma briga feia. Briga feia. Tem que circuncidar, não tem que circuncidar. Tem que circuncidar, não tem. E eles ficaram nesse pé de guerra, nessa discussão. Por quê? Porque entendiam que faltava algo. Moisés deu a lei e ela era preciso ser seguida. Tinha que seguir a lei. Além de Jesus, tinha que seguir a lei. Então, essa é a questão. Na dúvida, o que eles fizeram? Vamos mandar o povo de volta. Mandar Paulo, Barnabé, mais algumas pessoas da igreja, né, dali de Antioquia, para discutir junto aos apóstolos o que fazer. Verso 3. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos. Verso 4, que, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, mais uma vez, agregou, né, verso 5.
circuncisão, eita, ficou com C, né? Cisão, mais lei de Moisés. Então acrescentando ainda mais coisa aí, do pessoal da seita dos fariseus, que criam fariseus que se converteram a Jesus. Mas a gente se converteu, mas para ser salvo tem que ter Jesus, mas também tem que ter a lei de Moisés, tem que obedecer, seguir à risca cada uma das leis. Essa era a discussão. Versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, vão lembrar, né? A experiência do lençol, quando ele vai lá na casa de Cornélio. Ora, o Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Olha só que interessante. Deus não fez distinção, pela fé. Então, qual é a questão que havia, né, na igreja? Eles entendiam que era preciso para haver salvação. Para ser salvo, era necessário crer em Jesus, mas... cadê o mais que sumiu aqui? Mais alguma coisa. Pastor, não é assim hoje, não? Não. A pergunta é essa. Muita gente ainda ensina e tem gente que pensa e se preocupa e fala assim, não, eu tenho que ser salvo, mas eu tenho que jejuar. Se eu não jejuar, eu não sou salvo. Eu tenho que crer em Jesus, desculpa, mas eu tenho que ir à igreja. Se eu não for para a igreja, eu não sou salvo. Eu creio que Jesus, mas eu tenho que parar meus pecados. Se eu não parar meus pecados, eu não sou salvo. Salvação, essa era a questão. E essa é uma das grandes mentiras de Jesus, de Satanás, de dizer que o sacrifício de Jesus não é suficiente. Satanás prega uma grande mentira, dizendo que o sacrifício de Jesus não é suficiente. Então ele quer agregar mais uns penduricalhos ali. Então tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ser circuncisão, tem que guardar o sábado, tem. Nada disso salva. A única coisa que salva é Jesus. Então olha só o que Pedro vai continuar dizendo aqui, versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nosso povo puderam suportar, nem nós? Olha só, Pedro vai lembrar e fala assim, olha, para que Jesus veio? Verso 10. Por que Jesus veio? Porque a gente não aguentou. Eu tenho uma frase que eu sempre guardo. Jesus morreu numa cruz porque eu não fiz o que eu devia ter feito. Ou eu fiz o que eu não devia ter feito. Jesus morreu numa cruz porque nós não fizemos o que tínhamos que fazer e fizemos o que não era para fazer. Por isso ele morreu numa cruz. É estranho e é verdade, né? Como vocês, já conversei com uma pessoa espírita a respeito disso, e na doutrina espírita é inimaginável você fazer uma maldade e não ter que voltar numa outra encarnação para pagar isso. Eles acreditam nisso. Se você fez um mal aqui, você tem que vir numa outra encarnação para pagar o que você fez. E essa pessoa espírita me dizia assim, olha, que coisa mais injusta. Se alguém morrer, e aí na véspera de morrer ele pede perdão e não vai pagar pelo que ele fez de errado? E aí eu explicava que a Bíblia cristã, a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz no nosso lugar. Então eu sou salvo não pelo meu desempenho, mas porque eu creio, eu me aproprio pela fé naquilo que Jesus fez. Isso é salvação, isso é que a Bíblia nos ensina como o princípio de salvação. Não tem mais nada, não tem um plus, não tem um mais, não. É só Jesus, é só crer em Jesus. Ah, pastor, mas se eu creio em Jesus e vivo uma vida bagunçada, será que eu creio em Jesus de verdade? Essa é a pergunta. Porque se eu creio em Jesus, se ele transformou a minha vida, eu não vou viver uma vida bagunçada. É incoerente, é incapaz, é impossível.
Eu posso errar e falhar, mas eu vou viver um processo de eu estou mudando, eu estou tentando, eu estou clamando, eu estou buscando, eu estou jejuando. Senhor, me ajuda a estar sensível à sua voz, me ajuda através do jejum conseguir vencer essas barreiras que estão aqui dentro de mim. E eu estou indo num caminho diferente daquele que fala: eu vivo no pecado, mas Jesus já venceu lá para mim na cruz. Nem vou me preocupar. Está resolvido o meu problema, vou ficar aqui de boa. Não, isso aí, esse que diz: os tais que assim vivem não herdarão o reino de Deus, porque vivem sem essa convicção de que Jesus os transformou para serem transformados. Então, essa é a discussão. E aí, o verso 10, olha só que interessante o que Pedro vai dizer. Por que, separado, né? Por que tentais a Deus? Olha só, por que estão tentando a Deus? Cuidado, queridos, porque às vezes nós tentamos ser mais justos do que Deus. Às vezes você e eu tentamos ser mais justos do que Deus diante de algumas circunstâncias. E às vezes a pessoa está lá tentando, se esforçando, e fala assim: não, tá bom, tem que melhorar, tem que ter mais santidade, tem que ter mais pureza, tem que ter mais consagração. Tentando ser mais justo que Deus. E ele está dizendo assim: vocês estão querendo colocar sobre eles um jugo que nem vocês aguentam, nem vocês conseguiram, querem colocar sobre eles. E aí olha o que ele vai dizer no verso 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, olha o que Tiago vai dizer. Né? E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Tiago, irmão de Jesus. Lembra que o outro Tiago, irmão de João, tinha morrido já lá atrás. Atentais nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem, verso 15, com isso as palavras dos profetas, como está escrito. 16, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Verso 18, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Amém. Queridos, olha só que interessante. Eles vão compartilhar uma discussão e Tiago então vai trazer um texto da palavra. Tiago vai lá buscar na palavra a resposta. A referência é sempre bíblica. A referência é sempre a verdade da palavra. A referência não é o que eu acho. A referência não é o que o profeta falou. A referência é o que a Bíblia diz, o que o texto bíblico diz para nós. E aí vai lá, vai usar nos versos 16 até o 18. O que ele vai falar, pastor? Olha só. Amós 9, 11 e 12. Vamos ver se dá para abrir aqui. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-as de suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Amém. Então, queridos, está lá, vou anotar aqui para quem quiser copiar. Amós. Opa, após não. Amós. 9 de 11 a 12. Deus fez aos gentios, a todos, a igreja aberta. Mas olha que interessante. Qual foi o primeiro tabernáculo feito? O tabernáculo de Moisés. E por que é que Deus não disse que restabeleceria o tabernáculo de Moisés, e sim o de Davi? Por quê? Qual a diferença? Tem diferença entre o tabernáculo de Moisés e o de Davi? Sim, meu querido, minha querida. Davi instaurou uma nova forma de adoração ao Senhor. Olha só que interessante. No tabernáculo de Moisés... Eita, perdeu aqui a formatação. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui para ficar mais bonitinho. Vamos achar aqui. Eu acho que tem lugar para desenhar. Aqui, editor...
Em que forma livre, eu acho. Vamos achar aqui, eu já... Aqui eu não vou conseguir. Espera que eu vou achar o desenho aqui para ilustrar pra gente aí. Aqui, olha lá. Mas quem é criança e já brincou com o computador do papai, já brincou com o paintbrush. Então vamos imaginar. Tabernáculo de Moisés. Vou pegar aqui preto. O que a gente lembrava? Havia a Arca da Presença de Deus. E aí, num local bonitinho, todo fechadinho. E aí, uma vez por ano, o sacerdote... Gente, não repara não que eu estou fazendo no mouse, tá? Desenhar no mouse é muito ruim. Vou pôr o cabelo do sacerdote aqui, a roupinha do sacerdote. Uma vez por ano, ele entrava. Apresentava ao Senhor as ofertas e aí depois saía, cordinha amarrada no pé, sininho, tudo para garantir que se ele morresse lá dentro, ele não podia sair. Tabernáculo de... Nossa, vou tentar, hein? Moisés. Mais ou menos. Mas Deus está dizendo que vai restabelecer o de Moisés? Não, o de Davi. Mas pastor, como é que era o tabernáculo de Davi? A arca estava lá. Mas Davi instituiu diversos sacerdotes para estar ao redor, todos em adoração, todos próximo à arca do Senhor. É uma dinâmica completamente diferente. Aqui um só. Aqui em Davi... Gente, parece coisa de criança, tá bom? Mas não repara não. Aqui em Davi, todos tinham acesso. Todos podiam se chegar a Deus. Então há uma clara diferença na promessa bíblica que vai se cumprir aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Então olha que precioso isso. Deus diz que restabeleceria aonde todos poderiam. Então todos podem ter acesso. Então os gentios, os gregos, os fenícios e todo mundo pode ter acesso. Porque Deus restaurou o tabernáculo. Aleluia! Olha só, vamos lá, seguindo aí, verso 19. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Olha só, queridos, continua valendo até hoje que todo cristão, todo aquele que crê em Jesus, não bebe sangue, não come sangue, tá bom? Tá aqui, princípio bíblico, tá? Não é doutrina evangélica, da metodista, da não sei o que lá, é bíblico. A orientação foi: não vão comer carne de animal sufocado e não vão comer do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Verso 21, então verso 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé. A Antioquia foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Ou seja, por que eles foram? Porque, verso 23, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos entre os gentios de Antioquia, se lhes saudações. Parece aqui a carta, né? Mas... Peraí que eu não tenho... verso 24. Então, olha só a carta que a igreja envia através de Paulo, Barnabé e outros irmãos. Silas, Barsabás e Judas. E eles escrevem assim: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto também que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Uma pausa aqui, olha só, queridos. Sem nenhuma autorização. Ou seja, clandestinos. Tem gente clandestina na igreja, pastor? Tem. Tem gente que está chegando às vezes a você, trazendo uma palavra, dizendo que é de Deus e não é. Então ele está dizendo, olha, há uma bagunça teológica feita por essas pessoas que estão aí dizendo, não, tem que fazer, tem que se considerar, tem que não sei o quê. E isso ainda existe hoje. Tem gente dizendo, né? Eu vi um vídeo no Instagram, um triste vídeo de uma mulher dizendo que mulher que faz chapinha vem do inferno. Porque todo aquele metal que arde vem do inferno.
e a chapinha esquenta e ela manda a pessoa para o inferno. Não é brincadeira não, irmãos, é sério. É triste, mas é verdade. Então tem gente que tem uma teologia errada e está ensinando isso, e pondo um peso, dizendo para a mulher que ela não pode fazer chapinha, que a mulher não pode depilar porque tem a lâmina. Olha só, é esse tipo de argumento que a mulher tinha. Então, nós temos que entender que tem pessoas que não têm autorização, que vão sair independente. Então, que ninguém ministre a você se não está embaixo de autoridade. Que você não ouça a palavra de quem não está debaixo de autoridade, quem é enviado por alguém. Lembre disso. Só é autoridade quem está debaixo de autoridade. Então vamos lá, continua o verso 25. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros e com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Olha lá, verso 28, que importante. Pois pareceu bem ao Espírito e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Aleluia. Meu querido, minha querida, olha que interessante. Volta mesmo o argumento que já haviam dito lá atrás, né? Os mesmos itens. Não comer nada sacrificado a ídolo, não beber sangue, não comer carne de animal sufocado e não ter relação sexual ilícita fora do casamento, com prostitutas cultuais. Isso era muito comum naquela época, prostitutas cultuais. Então ele ia lá e tinha relação com uma mulher, prestando um culto àquela divindade. Né? Isso era uma relação sexual ilícita, da qual eles deveriam se abster. Olha só, a lista é bem pequena de coisas e isso é muito importante. É por isso que às vezes as pessoas falam assim, pastor, adultério, a pessoa estava lá, caiu na tentação. Queridos, há um princípio muito poderoso por detrás, de morte, um poder de destruição atrás do adultério. Por isso a Bíblia nos orienta de forma tão firme, se abstenhar das relações sexuais ilícitas, pelo estrago que ela faz com a sua alma, com o seu corpo, com a família e com tudo mais. Então vamos lá, verso 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E a nós. Queridos, a referência é o Espírito. Ele é a referência, ele que dá o tom, ele que dá a direção, ele que dá a orientação. Então, nossa obediência é ao Espírito. Nós vamos entender isso com muita clareza. Nós não andamos, o crente não anda segundo a sua própria vontade. Ele anda segundo a vontade do Espírito, segundo o querer de Deus. Não é o que eles achavam, não é o que nós conjecturamos, não é o que a teologia disse, não é o que a ciência disse. É o que o Espírito disse. E houve paz nos nossos corações. É o que o Espírito trouxe, nós em um concílio chegamos à conclusão. Então nós vamos lembrar mais uma vez o livro de Atos do Espírito Santo. Então a igreja primitiva andava na direção, na inspiração, no caminho do Espírito. Lembre disso e guarde aí no seu coração. Verso 30. Então a leitura foi feita. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. A palavra trouxe conforto, queridos. Conforto. Louvado seja Deus. Verso 31. Eita. Verso 31. A carta levou com... Oxa vida! Consolo aos irmãos. Vamos dar um gatinho aqui para ajeitar. Aí, pronto, quase. A palavra levou conforto, queridos. Essa era a intenção dos apóstolos, confortar a igreja. Verso 32, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram, que eram profetas também e consolaram os irmãos. Como é que com conselhos? Conselhos vindo da profecia, tá? Porque senão ele não teria dito que eles eram profetas, teria dito só que eles eram homens sábios. Ou seja, eram profetas, então eles deram conselhos, orientações
a partir de uma palavra profética. Guarda isso. Hoje nós temos estudo, não, isso é coisa de igreja pentecostal, é o perigo aquele negócio lá. Não, isso é coisa da igreja de Cristo. Isso é coisa da igreja de Cristo. Houve e existem com certeza muitas distorções, muitas coisas erradas, mas não deixe de ser um princípio cristão, a profecia como um conselho, como uma orientação. Está aqui na Bíblia, livro de Atos. Verso 33, vamos lá. Tendo-se demorado ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Permaneceram ali fortalecendo a igreja, firmando os irmãos em Cristo Jesus. Então, olha só, esse texto aqui pega pesado com a gente aqui, para a gente pensar um pouquinho, refletir bastante. Verso 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. Ou seja, vamos voltar, vamos alcançar, vamos fortalecer, vamos às missões, vamos às nações, vamos levar a palavra do Senhor, fortalecendo as igrejas, vamos continuar cumprindo essa missão. Mas olha só o que Barnabé fala. E Barnabé queria também levar a João, chamado Marcos. Lembra um tal de João Marcos? Que nós falamos um tempo atrás, que havia feito o quê? Puxou o carro, foi embora, abandonou a Paulo e a Barnabé. E aí Barnabé fala assim, não, nós vamos levar João Marcos. E aí Paulo vai dizer, verso 38, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado aos irmãos a graça do Senhor. Encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Queridos, olha algo interessante nesses textos aqui, do 36 até o 41. Nós vamos encontrar aqui duas escolhas diferentes. O apóstolo Paulo, ele vai escolher ir à missão. Ele vai junto com Silas. Paulo e Silas escolhem a missão de levar a palavra ao mundo, certo? Essa foi a escolha deles. Mas o que foi que Barnabé escolheu? Barnabé escolheu João Marcos. Olha que lindo isso, queridos. Barnabé abriu mão da missão de ir às nações e falar, e levar, e rever a igreja, fortalecer e propagar o evangelho de forma maravilhosa e linda. Ele abriu mão. Por quê, pastor? Para cuidar de João Marcos. Ele escolheu João Marcos. Meu querido, nós vamos entender isso. Há momentos em que Deus pode nos chamar à missão, à distância, coisas distantes, mas há momentos em que Deus vai nos chamar a cuidar de pessoas. E é uma frase dos nossos irmãos, né? De novo, esse estudo está baseado no estudo dos irmãos do Jesuscope, pastor Douglas Gonçalves, é uma frase que ele diz que é assim, uma pessoa, eu vou até copiar para vocês aqui, é campo missionário suficiente para gastarmos nossa vida. Olha só, vou copiar aqui para vocês verem. Eita. Uma pessoa é campo missionário suficiente para nós gastarmos a nossa vida. Uma pessoa. Barnabé fez isso. O mesmo Barnabé que fez isso com Paulo, lembra? O Saulo, que ninguém queria encontrar e ninguém acreditava nele, ele deve ser o mesmo assassino, não vamos ver. Barnabé foi lá, pegou Saulo, falou, vem cá, Saulo, eu levo você. E aí foi, e todos ouviram e receberam a Paulo, e ele se tornou o grande apóstolo, porque Barnabé foi lá. E Barnabé faz a mesma coisa com João Marcos. Mas é interessante pensar que o apóstolo Paulo esqueceu. Talvez não quis abrir mão. Falou, nos traiu, não vou mais dar ajuda. Foi embora, não é digno. Olhou para trás, não é digno de pegar no arado.
né? Pegou, pôs a mão no arado, olhou para trás, não é digno do reino de Deus, não vamos mais lá. Mas Barnabé falou assim, uma vida vale não ir com vocês para ficar aqui e cuidar. E ele ficou, cuidou e abençoou a vida de João Marcos. E olha só que interessante, lá em 2 Timóteo 4, vou copiar para vocês aqui. 2 Timóteo 4, já deixei aqui previamente copiado. Olha o que vai acontecer lá na frente. 2 Timóteo 4, 4 de 9 a 11. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Que Marcos, pastor? João Marcos. O mesmo Paulo lá na frente, mais maduro, vai reconhecer e ver o que Barnabé fez na vida de João Marcos e vai dizer assim, pode trazer que ele me é útil para o ministério. Então, queridos e queridas, nós vamos entender que é precioso e é necessário investir em uma vida. Todas as vidas importam para Deus e nós somos chamados a investir em amor e em cuidado em qualquer vida. Amém? Vamos lá, capítulo 16. Sobe a tela aqui, produção. Capítulo... Puxa vida, esse dedo tá meio gago hoje, hein? Capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Ou seja, ele era mestiço, digamos assim, né? Filho de mãe judia crente, tinha aceitado a Jesus. Alguns vão chamar hoje de judeus messiânicos, tá? É uma terminologia que eu ouço hoje em dia do judeu que é convertido, é chamado de judeu messiânico, tá? É uma terminologia, mas ele era filho de um grego. Então, olha só, verso 2, que davam bom testemunhos, os irmãos em Listra, dele davam bom testemunho, os irmãos em Listra e em Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Pastor, não estou entendendo. Circuncisão de novo, pastor? Circuncisão de novo, pastor, mas já não tinha briga, já não teve a discussão, já não tinha a carta que disseram que não precisava circuncidar? Queridos, olha que interessante o princípio que nós temos que entender aqui. Até usando a frase, né, do pastor Douglas Gonçalves, ele diz assim, por que excedemos em justiça para pregar o evangelho? Por que ele foi circuncidado? Porque ele entendia que era uma estratégia evangelística que Timóteo fosse circuncidado. Isso facilitaria o entendimento do reino por parte daqueles judeus. Isso facilitaria a estratégia evangelística que Paulo estava usando. Não era para ser salvo, era em favor das vidas, porque ele sabia que as pessoas talvez não ouviriam a mensagem que eles tinham se Barnabé não fosse circuncidado. Então ele vai circuncidar como uma forma de levar o evangelho, como uma forma de que o evangelho fosse melhor aceito para aquele público para o qual eles iam viajar e falar. Eles excediam a justiça para pegar o evangelho, não para ser salvo. Não era fim de salvação, era fim de testemunho, o que Paulo vai nos ensinar mais lá na frente. Fiz-me pobre com pobre, sábio com sábio, tolo com tolo. Né? Para quê? Para ganhar alguns. Então ele vai usar essa estratégia. Por quê? Porque uma vida vale todo o esforço. Por isso, aleluia. Verso 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Continuaram carregando a carta que eles tinham. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. Então, voltavam e propagavam, Jesus é suficiente, não precisa de boas obras, mesmo ele tendo sido circuncidado. Eles estavam lá dizendo que não precisava, né? Mas ele queria por um testemunho. Verso 6.
E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Queridos, olha que questão interessante nos versos 6 e 7. O Espírito os impediu de pregar a palavra de Deus. Pastor, por que o Espírito impediria alguém de pregar a palavra? É uma boa pergunta. Mas há uma clareza da palavra dizendo que em determinados momentos Deus pode e conduz a proibir falar. Não é para falar para aquela pessoa. Não é para levar a palavra de vida àquela pessoa. Mas por que, pastor? Boa pergunta. A soberania de Deus nos ensina que em determinados momentos não é para fazer. Ai, pastor, mas como é que eu vou saber se é, se não é, se vou, se não vou? Eu já não sei se vou, então eu não vou mais. Não, queridos, há uma missão nos dada por Jesus. Ide pregar o evangelho a toda criatura. E aquele que for salvo e batizado, e aquele que for batizado será salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Essa é a regra. A regra é vá e pregue. Mas para quem, pastor? Para todo mundo, em qualquer ocasião, em qualquer pessoa. Mas, pastor, o Espírito não impediu? Sim. Se não for, ele vai impedir. Se não for para pregar, vai haver uma ação de Deus não permitindo, atrapalhando a pregação. Se for da vontade de Deus, que não haja sequência, que não haja se ministrar. Então entenda que a regra é obedecer, a regra é seguir, é levar a palavra de Deus, salvo quando o Espírito disser que não é para fazer alguma coisa. Então devemos lembrar disso como um princípio precioso aí da palavra do Senhor. Versículo 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ou seja, Deus falou através de visão e de uma visão, né, de um sonho. Visão e sonhos. É uma forma de Deus falar conosco, nos dando direção. Eles ficaram lá, Deus parado. Não, eles ouviram, viram a visão, falaram, então vamos embora, é para lá, esse é o caminho. E foram a serviço do Senhor. Verso 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Lembra a carta aos Filipenses? Foi da carta da igreja de Filipos. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham corrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Meu amado e minha amada, por isso nós oramos, porque Deus abre os corações. A oração não é como se Deus não pudesse ou não quisesse, mas a nossa oração interfere em algum processo que faz com que Deus abra o coração. Sem oração, dificilmente os corações se abrem. O apóstolo Paulo se converteu. Por que, pastor, Deus falou daquele jeito? Porque a igreja orava, porque a igreja clamava, porque a igreja rogava, Senhor, transforma a vida deles, transforma a vida daqueles que nos perseguem. Perdão, irmãos. E então Deus veio de forma poderosa. Então nós precisamos lembrar a importância de oração, porque ela abre os corações. Orem a favor, Senhor, que todo entendimento seja aberto, que o coração esteja sensível à sua palavra. Ore assim por aquele que ainda não tem a palavra, ou por aquele que tem a palavra, mas precisa de um despertar. Ore assim em amor a essa vida. Amém? Então vamos lembrar, Lídia, uma irmã gentílica, né? Ela não era judia e era uma empresária. E olha só o que vai dizer, verso 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso.
Meu querido e minha querida, toda conversão precisa de sinais de transformação. Qual foi aqui? A hospitalidade e a generosidade. Foram os sinais claros da conversão de Lídia, mostrando que ela se tornou, não sei como era antes, mas ela os constrangeu, disse, vocês vão ficar na minha casa. E lá foram ficar Paulo e Silas junto à casa de Lídia. Verso 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, um espírito demoníaco que tinha o poder de trazer adivinhação. Queridos, eu vou anotar isso aqui, porque tem muito crente que não acredita em demônio. Então, vou fazer bem assim, ó. A Bíblia diz que existem espíritos malignos com poder de adivinhar as coisas. O que está errado aqui? Adivinhar, né, mudo? Olha só, a Bíblia diz que existe. A palavra do Senhor diz que existe. Então, meu querido, minha querida, tem muito crente falando assim, não, nada a ver, essas coisas, isso é coisa de igreja pentecostal. Não tem isso na igreja de crente, não tem essas coisas não, pastor. Não tem isso não. Na igreja de crente não tem. Tem sim, meu irmão. Tem sim. Tem, infelizmente tem. Dá licença para eu beber uma aguinha aqui, só um instante. Então, meu querido e minha querida, nós precisamos entender que é uma triste verdade, mas existem ações demoníacas, existem espíritos demoníacos que adivinham, que falam coisas, que revelam coisas. Por que muita gente é enganado por pessoas que leem as mãos, cartomantes? Por quê? Porque existe espírito demoníaco de adivinhação. Para nós, eles são um espírito de adivinhação. Mas se ele está lá, ele está vendo o que está acontecendo, ele conhece a vida, ele conhece o que está acontecendo, aí ele conta. O demônio pode falar, essa pessoa tem o dom de interpretar a voz do demônio. Seria mais ou menos isso. Esse é o nosso entendimento bíblico, tá bom? Dessa questão. Então, entenda que isso é verdade e sério. Verso 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Mas pastor, ele não estava ajudando não, ele estava falando que eles eram homens de Deus, servos do Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação. O espírito maligno estava fazendo um favor, não um desfavor. Queridos, vamos lembrar um dos calcanhares de Aquiles de todo cristão, o orgulho. Essa palavra podia mexer no orgulho deles, falar, nós somos servos do Altíssimo, estamos aqui anunciando o caminho da salvação, aleluia, somos nós. E de repente o coração ser tomado de tamanho orgulho e eles acharem que eles estavam fazendo alguma coisa. Lembra que falamos, né, se não me engano, de Pilatos, né, um tempo atrás, que não deu glória a Deus e morreu comido por vermes. Então, querido e querida, Satanás também usa como estratégia tentar mexer no orgulho, nas estruturas humanas. Por quê? Porque ele sabe que o orgulho balança. Ele sabe que quando mexe no orgulho, dá aquela coisa. Então eu vi já certo pastor comentar, né, que ele fala que orgulho é igual unha. Vai crescendo, tem que cortar. Vai crescendo, tem que cortar. Vai crescendo, tem que cortar. Porque vai crescer. Então tem que ter esse cuidado de estar sempre cortando para não permitir que a honra e a glória não sejam do Senhor. Amém? Então expulsou e lá se foi o demônio. Mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. Oração para expulsar demônio. Vamos lá. Oração para expulsar demônio. A preguiça aqui, vamos só copiar o texto. Versículo 18. Em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. Simples assim. Paulo não falou, em meu nome, porque eu sou um discípulo, servo, apóstolo. Em meu nome, porque eu tenho autoridade, jejuei, busquei, orei e me consagrei. E hoje eu estou santo, e hoje eu estou na pegada, por isso em nome de Jesus sai. Não foi isso que Paulo fez. Paulo disse em nome de Jesus.
eu te mando, sai dela. Ele dá uma ordem. É interessante essa palavra em inglês, né? Quando vai expulsar um demônio, eles usam, né? É bem comum usar commandment. É de um comando, eu te dou um comando, sai. Eu estou te dando um comando, demônio, sai. E aí tem gente que vai expulsar o demônio. Demônio, por favor, você podia ir embora? Em nome de Jesus, estou mandando, estou dando uma ordem, vai sair. É assim que deve ser a autoridade do cristão. Porque eu não creio no meu poder, eu não tenho poder. Se eu fosse brigar com o demônio, eu perdia. Eu, Mauro, perderia. Mas por que eu não perco? Porque eu vou no nome do Senhor. Se eu vou em nome do Senhor, é como se o Senhor estivesse em mim, como se eu fosse o Senhor. Lembra? Isso é estar em nome de alguém. Né? Se alguém vai fazer uma visita em meu nome, ele sou eu lá. Né? Ele é eu naquele lugar. Ele me representa. Então, quando fazemos as coisas em nome de Jesus, nós o representamos. Lembre disso. Então, expulsaram o demônio. Verso 19. Olha só o que vai acontecer porque eles expulsaram o demônio da mulher. Verso 19. Vem dos seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro. Agarrando em Paulo e Silas, os amarraram, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Ou seja, está falando sobre os costumes cristãos e eles usaram uma desculpa. Mas olha só que interessante no verso 19. Desfizeram a esperança do lucro. Meu querido, minha querida, nós sempre seremos perseguidos quando o nosso estilo de vida, quando a nossa forma de caminhar prejudicar os negócios de alguém. Pode ter uma certeza absoluta, quando você for crente, o seu negócio, se sua postura cristã prejudicar o negócio de alguém, vão perseguir você. Porque o diabo não é bobo e ninguém vai querer perder o dinheiro por causa de um cristão. Fiquem atentos aí. Verso 19. Verso 21, propagando costumes que não podemos receber nem praticar. Verso 22, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Foram chicoteados, desceram o sarrafo neles. Verso 23, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Foram para a cadeia, levaram chibatadas. 22 a 23 foram chicoteados e presos. Mas pastor, o evangelho é o evangelho de paz, de prosperidade, de bênçãos. Deus é tão bonzinho. Mas o reino do qual nós estamos fazendo parte não é esse reino tão bonzinho. É o reino de dureza, de peso, de dificuldade, de lutas. E esse mundo teremos aflições. E aí nós vamos lutar em favor do reino. Mas para esses homens, lembra os valores dele, quais eram os valores dele, como eles se sentiam grandes homens, como eles se sentiam que tinham alcançado objetivos quando sofriam pela causa de Cristo. Isso era motivo de honra. Hoje, muitas pessoas vão perguntar como é que você vai se sentir honrado, como é que você vai se sentir satisfeito, pleno. Quando eu tiver minha casa. Eu não vejo a hora de ter minha casa, com um carro parado, minha mulher, meus filhos. A alegria desses homens, o prazer, a satisfação estava em sofrer por amor ao reino de Deus. Verso 24, estes recebendo tal ordem, levou-os, o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Falamos isso na pregação de domingo não passado, retrasado, lembrando dessa experiência, que eles haviam sido chicoteados e poderiam estar lá chorando. Olha o que eu ganhei pelo reino, Senhor, eu sou fiel, eu obedeço, e olha o que o Senhor me dá em troca disso, chicoteadas. Querido, era uma honra ter sido chicoteado por amor de Cristo. A gente não consegue conceber isso, queridos, é muito, muito fora da nossa cultura, da nossa visão de sociedade, dos valores que nós temos. É inconcebível para nós, para o nosso mundo, ter valor, achar graça, achar bondade, achar um privilégio, sofrer pela causa de Cristo. Mas esses homens conheciam essa verdade e estavam lá alegres por poder ter o privilégio de sofrer pelas dores do Senhor.
Então, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, todo cortado, todo sangrando, com tudo doendo, oravam e cantavam louvores a Deus. Eu acho que eles deviam estar cantando a música da Cassiane lá. Então louve, tá chorando louve, precisando louve, não importa louve, tá sofrendo louve, eu não lembro louve, um louvor invade os céus. Devia estar cantando lá, louvando, glorificando a Deus. E todos ouviam um testemunho. Peraí, gente, aquele cara preso lá, eu levei chicotada, tô aqui, fiquei uns 4, 5 dias sem falar com ninguém, com uma dor desgramada, e eles estão ali louvando. Tem uma coisa diferente nesses caras aí. Estavam todos ouvindo e prestando atenção no que acontecia. Verso 26, de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu o ambiente, e abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. Queridos, algo interessante, verso 25 e 26. A adoração fez deles homens livres. Por quê? Porque a adoração nos torna mais próximo àquele a quem adoramos. A adoração nos torna semelhantes àquele a quem adoramos. Então eles se tornaram semelhantes a Deus, livres, e então as cadeias quebraram das mãos, dos pés, as portas se abriram. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as cadeias se romperam. Verso 27, o carcereiro despertou do sono e, vendo todas abertas as portas do cárcere, puxando a espada, sim, ia se matar, suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Por quê? Porque era melhor ele se matar do que ele ser morto pela incompetência de ter perdido todos os presos. Então, mas Paulo, lá no verso 28, bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tremendo, pediu uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Aleluia! Queridos, aquela experiência mexeu com o homem. Mais uma vez, livro de Atos, o sobrenatural conduz à pregação do evangelho. Esse homem viu o sobrenatural. O primeiro já era o sobrenatural dos caras cantando tudo chicoteado, à meia-noite. O outro sobrenatural era o tremor de terra que Deus fez, que abriu as portas. E eles puderam sair livremente. Poderiam, mas não foram, mesmo podendo ter saído de lá. Então, chocado com isso, o carcereiro olha para eles e pergunta: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Então, verso 31. Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia, meu querido. Era preciso crer para que ele fosse salvo. Então, verso 31. Creia e seja salvo. Eu vi o pastor Douglas Gonçalves trazer uma definição interessante da diferença entre o que é crer e o que é acreditar. Tem gente que acredita em Deus. Não, eu acredito em Deus. Mas tem gente que crê em Deus. Vou usar um exemplo, tá? Não vou fazer apologia nem a favor nem contra, tá bom? Vacina do Covid. As primeiras pessoas que tomaram vacina foram lá e elas creram que a vacina poderia fazer diferença. Por que elas creram? Porque elas não tinham só a informação. Elas não dava para dizer só, não é. Elas foram lá e creram a ponto de tomar a vacina. Agora, se você perguntar, muita gente vai dizer que acredita que a vacina faz bem. Mas você tomou? Não tomei não. Por que você não tomou? Sei, né? Vai que não faz tão bem. Mas você acredita? Acredito. Parece que faz mesmo. Mas você crê? Não tomei. Vocês veem a diferença? Uma coisa é eu dizer o que eu acredito. Outra coisa, se eu creio, eu me entrego, eu me rendo, eu confio plenamente, eu lanço toda a confiança. Então há uma diferença entre crer, eu acredito, e de crer, eu confio, de crer que eu descanso, de crer que eu me entrego. Há uma diferença. E eu e você somos chamados a crer em Jesus, manifestando isso, expressando isso de alguma forma, não na teoria.
Não só dizendo, não, diz que crê, parece que Deus é muito bom mesmo, eu ouvi falar. Não, eu sei, a Bíblia diz, e eu tenho vivido, eu não vivi nada ainda, mas a Bíblia diz. Eu vi um pastor testemunhando algo muito lindo, ele falou assim, olha, eu já vi muitos milagres que confirmam o poder de Deus. Mas ainda que eu não tivesse visto milagres, eu continuaria a dizer que a palavra de Deus é poderosa para fazer milagres. Mesmo que eu não tivesse visto, ele falou. E é verdade. Por quê? Porque a palavra é verdadeira. E se ela diz que é. E nós vamos crer de todo o nosso coração. Verso 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos os de sua casa. E a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Queridos, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Olha só os versos 33 e 34. Mais uma vez, uma manifestação da vida convertida. O que é uma evidência da salvação? Lavou-lhes as feridas. Pastor, lavar ferida é evidência? Queridos, imagina esse homem carcereiro, treinado, preparado para aprender, para açoitar, para deixar ali, para fazer sofrer. E esse homem recebe tamanha graça que ele não só para de fazer maldade, mas faz bondade. Esse é o processo da conversão. Vamos lembrar, a conversão é você vir de um lugar, não é você parar. Por exemplo, o carcereiro, ele podia parar de bater, ele podia parar de ser mal. Isso não é conversão. Conversão não é só parar de fazer, é fazer o contrário, é lavar as feridas. Talvez ele até estava envolvido na hora das chicotadas que eles levaram, a gente não sabe. Mas a gente sabe que ele foi lá, lavou-lhes as feridas. E porque lavou-lhes as feridas, ele foi conduzido ao batismo. Aleluia. Olha a importância. Foi ele batizado e todos os seus. Todos os seus. Naquela época e cultura nós vamos entender. Esposa, filhos e escravos. Todo mundo foi batizado junto com ele. Por quê, pastor? Verso 31. Será salvo tu e tua casa. Todo mundo tem que estar no pacote. Hoje em dia eu conheço pessoas que falam assim, meu filho vai escolher a religião que ele quiser, ele vai ser livre. Hã? Como assim? Meu filho não vai ter opção de escolher não, ele não vai escolher o inferno, porque ele vai conhecer a verdade e vai seguir a palavra de Deus e a vida. Eu não vou dar a ele essa opção. Ele não tem que ter autonomia para escolher, porque ele não sabe o que escolher. Eu vou escolher por ele até que ele tenha a maturidade de confirmar as suas escolhas. E porque se apaixonou pela igreja, pela vida de Deus, ele vai dizer assim, é isso mesmo que eu quero. Eu não vou correr o risco de deixar meu filho experimentar outras coisas. No que eu puder, o que estiver ao meu alcance, oração, ensino estarão. E assim deve ser a minha e a sua vida, porque eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e todo mundo vamos servir e pertencer e permanecer no Senhor, em nome de Jesus. Então, as cadeias caíram, ele levou o 34 para a própria, lhe pôs à mesa, verso 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aleluia. Verso 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Verso 37. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Queridos, eles tinham o direito de sair, porque as cadeias foram abertas pelo Senhor, mas eles permaneceram ali. E ainda exigiram, tiraram uma casquinha dos caras, exigiram uma retratação pelo que eles fizeram. Deus os havia liberto de tal forma, mas eles entenderam, precisamos permanecer. Por amor à vida desse carcereiro, nós vamos permanecer aqui presos. Podia sair, mas Deus tem um propósito e o carcereiro precisa desse testemunho de que a liberdade nos está aqui disponível, mas a nossa força é muito maior e nós vamos permanecer aqui em confiança do nosso Senhor. Verso 38, os oficiais de justiça se comunicaram isso aos pretores e esses ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes da prisão, rogaram que se retirassem da cidade.
Verso 40, tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Aleluia. Meu querido, minha querida, muita história ainda para a gente caminhar, muitas lições preciosas que nós vamos encontrar na palavra do Senhor. E eu convido você a permanecer crendo, lendo, meditando, pedindo ao Espírito Santo que fale com você além do que está no texto, além das letras. Fala, Espírito Santo, fala comigo, marca o meu coração, traga algo ainda mais profundo para que a minha vida cresça, amadureça e eu possa viver e desfrutar da bondade, da verdade do Senhor em plenitude e você possa ser movido pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar, meu querido, minha querida, feche seus olhos. Pai de amor e graça, obrigado. Mais uma noite da sua presença e bondade, mais uma noite que estamos aqui para adorar, servir e pertencer ao Senhor e estudar esse livro preciosíssimo da tua palavra, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Querido Espírito, queremos aprender, queremos amadurecer, queremos ser conduzidos, Deus, e queremos ter o mesmo Espírito que estava, Senhor amado, sobre Barnabé, que escolheu uma vida em detrimento a uma missão toda completa. Ele entendeu que uma vida valia mais. Nos ajude a entender que as vidas valem, Senhor. A missão sem valor à vida não vale para nada. Nos ajude a entender isso, Senhor, por favor. Guarda-nos com teu cuidado, alcança nossas casas e famílias, dirige os nossos passos, sustenta-nos com o teu cuidado, a tua bondade, a nossa oração. E fazemos confiantes, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Deus te abençoe. Fique com Deus. Um bom término de semana para você. E domingo estamos juntos, hein? Domingo para louvar e adorar nosso Deus. Dia 24, às 9 horas da manhã, nosso culto e nossa escola bíblica dominical. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Um bom descanso e até domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau.